Olá, amigos e amigas de Araguari, pessoas queridas dessa nossa terra amada e muito amada. A gente está voltando agora a esse contato mais íntimo, mais próximo com vocês, depois de ter ficado afastado um tempo, dedicando mais especificamente à imprensa escrita. Mas, na verdade, a gente acaba sentindo falta de ter esse bate-papo, de trocar informações, de trocar conhecimentos, e é por essa razão que eu estou voltando. Voltando e contando, obviamente, com a participação e com o apoio de todos vocês. Eu vou começar contando, assim, um momento festivo, que foi o aniversário do Rafael Vinícius e do sobrinho dele, o Leonardo, o Leozinho, comemorado no dia 13 de setembro, lá mesmo, no quintal do Rafa. Uma noite linda, de muita alegria, de muito abraço, de muita troca de conversa, troca de assunto, onde eu pude encontrar o amigo querido, o psicólogo Rony Chagas. Encontrei Maicon, da Tapiocaria, que acaba de regressar da França. Encontrei Trem das Gerais, Adolfo e Vânia, que estavam lá também, como sempre, brilhando com a sua energia e com o seu talento. Música boa. Gabriel, do Empório da Matriz, também estava lá cumprimentando o Rafa, e aquele quintal, na noite do dia 13, foi assim uma abertura de cortina para a festa e para a alegria. E a gente está precisando muito desses momentos, estamos precisando muito de alegria, e esse nosso espaço propõe isso: falarmos de coisas divertidas, falarmos de conhecimento, falarmos de informações corretas, também de política, por que não? O assunto não é proibido e deve ser discutido, aberto, porém, para todas as ideias e para todas as opiniões, sem nenhuma censura, sem nenhum problema com as diferenças, com as divergências. Estamos abertos, de braços e coração, esperando conversar sempre e cada vez mais com vocês. Eu vou hoje, como eu falei de questão política, eu vou tratar de um assunto muito preocupante, que é a questão social do nosso país. E para isso eu convidei André Bento para nos falar um pouco sobre as questões dos assentamentos aqui no município de Araguari. Vamos então à conversa que eu terei com ele, e qualquer crítica, qualquer elogio, qualquer interferência de vocês será muitíssimo bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde, Leda. Boa tarde a todos os araguarinos que estão nos assistindo, que estão nos vendo aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Eu, André Bento, estou aqui para esse bate-papo com a Leda, para trazer todos os esclarecimentos das ocupações que tem aqui no município de Araguari. André, agradecendo, antes de qualquer coisa, a sua presença, eu queria que você contasse um pouco como é que está a situação dos assentamentos em Araguari, especialmente do SEVA. Bom, o SEVA já está naquele passe quase que final da legalização. Estamos contando com o apoio jurídico, que estou tendo, agradecer a deputada Andréia de Jesus pelo apoio jurídico, toda a assessoria. Agradecer à deputada federal Dandara também, todo o apoio jurídico. Questão da legalização, o Ministério Público já deu favorável à área como de interesse social. Lá são 3 áreas que estão ali contemplando ali o núcleo do bairro SEVA, uma área institucional da prefeitura, uma área verde e uma área privada. Essa área privada, inclusive no dia de ontem, na data de ontem, já estava tendo o passo, que já é a parte do acordo entre a prefeitura e o proprietário da área, onde a prefeitura fez um decreto, como de interesse social também na área, e acionou o proprietário para estar fazendo esse acordo. Então já está nessa fase de acordo final
para que possa a prefeitura adquirir essa área e contemplar aquelas famílias que ali estão. A empresa Versaurb, que foi contratada pela prefeitura de Araguari, já me repassou que já tem alguns títulos de posse já em mãos, que falta algumas documentações de alguns moradores para poderem terminar o cadastro daqueles demais moradores que faltam tá fazendo o título de posse. Então, creio eu que até o fim deste ano, no máximo até o final, antes de ter o recesso de dezembro, o SEVA já tenha entregado esse título de posse para o núcleo do bairro SEVA. Tem os outros núcleos também, aí eu contemplo aí o núcleo do Goiás 1, a qual também está nessa parte bem alavancada de legalização. Os demais núcleos, tem ali no Centro do Capim Branco, que é ali do bairro Brasília, tem ali no Novo Horizonte, tem Piracaíba, tem o São Sebastião. Esses aí eu não tenho informações muito precisas. São mais ou né? menos, assim, a priori, quantos? A empresa pegou, foi 1.000 títulos de posse para estar entregando aqui no município. A empresa foi contratada para estar entregando 1.000 títulos de posse. O André, tem uma coisa que me preocupou muito em relação ao SEVA, foi o que eu vi pela imprensa, enfim. Quando nós tivemos aquela última chuva forte, aí um tempo atrás, me parece que houve ali quase uma devastação, né, de barracas saindo, voando. Aquilo foi resolvido de que forma? Então, aquilo lá, o Paulo Apóstolo, secretário de Trabalho e Ação Social, assim que foi acionado, já se disponibilizou, foi lá no local, levou lona e arame para que esses moradores cobrissem aquela parte, questão do telhado que voou. A prefeitura disponibilizou alguns materiais que foram ali para poder suprir a necessidade daqueles moradores. Então, nessa parte, a prefeitura deu o amparo para aquela comunidade. Né? De imediato. Como a gente está aqui também para cobrar, a gente está aqui para falar o que foi acontecido. Né? Então, nessa parte, a prefeitura teve total anseio em resolver o problema da comunidade em relação a esse clima que teve lá no assentamento SEVA lá. Eu queria te perguntar outra coisa que também eu acho que é do interesse de todo mundo e que me preocupa muito. Como está a situação das crianças que residem ali em relação a 2 itens especiais, saúde e educação? Em questão de saúde já fica meio complicado, porque enquanto não tiver essa parte do título de posse, ou a prefeitura fazer um paliativo em questão da extensão de rede de água, extensão da rede elétrica. Porque não tem, né? Porque nem não rede tem. De água, nem rede elétrica. Não, inclusive tem até a lei federal, que é crime o saneamento básico, né? Porque Exato. lá é tudo de fossa séptica. Então, já é um crime essa parte. Sem dúvida nenhuma. Então, um paliativo nessa parte seria de grande avalia para aquela comunidade. E não tem sido providência nenhuma em relação a isso? Não, em relação a isso não tem providência nenhuma. Porque numa reunião que aconteceu na Casa da Cultura, inclusive com a presença do senhor prefeito e alguns secretários, eu achei que teve muito blá blá blá, muita conversa e pouca solução. Mas foi muito tratado, aliás, deram um ênfase muito grande à questão da iluminação, da questão da CEMIG. Também não caminhou. Não, a CEMIG, inclusive, eu tenho até aqui um ofício aqui protocolado, que foi a própria CEMIG que respondeu o ofício da deputada Andréia de Jesus. Andréia de Belo Horizonte, não é isso? Isso, a deputada estadual. A Andréia de Jesus. Valente. Faz parte da Comissão de Direitos Humanos também. Sim. Grande lutadora. E fez esse ofício junto à CEMIG pedindo esclarecimentos. E a CEMIG reportou que em meados de 2021 foi feito o orçamento pela prefeitura, foi solicitado, que é na onde eu te repassei aqui anteriormente, que o Ministério Público deu favorável à instalação de um relógio medidor em cada residência, que foi feita uma reunião junto na comunidade, foi o secretário Wesley Lucas, que estava na pasta de planejamento naquele momento, foi meados de junho de 2021.
Foi Eunice, foi o William Postigo, o Léo Mulata, que estava como presidente da Câmara, e prometeram a extensão de rede elétrica com 180 dias. Desde então, nada foi feito, e isso a CEMIG me repassou aqui em documento oficializado. Tem um documento aqui protocolado que a CEMIG me repassou, que a Prefeitura só fez o pedido em meados de 2021, porém, está até especificando no ofício ainda, porém, não foi anexado mais nenhum documento por parte da Prefeitura em relação à CEMIG. Certo. Não fizeram nada, então não caminhou. Não caminhou, desde 2021. Nem por parte do Poder Executivo e nem do Legislativo. Não. E como é que vocês têm feito essa cobrança em relação a essa, vamos dizer, essa falta de interesse? A gente vai cobrando, eu como liderança cobro diretamente, aí eles repassam para mim que está sendo feito, que está andando, mas não mostra nada no papel. Aí, inclusive, ontem, nessa reunião que teve na Secretaria de Planejamento, quando eu repassei uma cópia desse ofício para o Fabrício, ele ainda questionou, falou que quem era responsável era o diretor da CEMIG, Marcos Paulo. Só que eu repassei e falei, não, mas esse ofício é do chefe dele. Aí ele ainda falou, mas deve que o diretor da CEMIG não repassou as documentações que nós estamos repassando. Eu falei, eu acho bem difícil, né? Obviamente não repassar, não é uma verdade, né? Então, como diz, né? Já é uma embromação. Já é embromação. Primeiro também que ontem era para a reunião ter sido feita na Casa da Cultura, como foi prometido pelo chefe do Executivo, que ele afirmou o compromisso de fazer na Casa da Cultura no dia 13 a reunião com os moradores às 18 horas. 13 agora de setembro? Que foi a data de ontem. Às 18 horas. Reunião com os moradores. Com os moradores. Que naquela data do último dia 13, há 2 meses atrás, até que você estava presente, ele disponibilizou transporte para os moradores, mandou um coletivo, mandou um lanchinho. Inclusive ainda falou que não sobrou para ele. Falou assim que da próxima reunião ia mandar o dobro de salgadinho. E não teve essa reunião. Primeiramente, o que ele fez? Resumindo o ditado popular, quebrou minhas pernas, porque eu fiz aquele amparate todo, aquela equipe técnica para resolver o problema e ele muda a reunião ontem. Era para ser 18 horas na Casa da Cultura, a secretária me chama na Secretaria de Planejamento 5 horas da tarde. Para dizer o quê? Que mudou a data ou que foi cancelada? Essa questão do acordo, né, que está sendo feito com o proprietário da área, mostrar a questão do edital, mas em questão da reunião com o prefeito e com a equipe técnica dele, não foi feita essa reunião. Não foi feita. O certo seria o prefeito ter se reunido, a procuradora do município, que faz parte do Ministério Público também, e está presente, não pôde estar presente devido a isso, porque a agenda dela estava marcada às 18 horas e às 15 horas ela já estava no outro compromisso. Não teve como estar presente. Então o Ministério Público ia estar presente ontem, ia estar o pessoal... E foi tudo cancelado? Foi tudo cancelado, porque a reunião... E de última hora? De última hora, foi ontem mesmo. Então... E qual a ligação do senhor prefeito? Isso fica esse questionamento meu em relação a isso. Eu achei muita falta de respeito com a comunidade. Falta de interesse, falta de respeito, falta de consideração. Porque todos os moradores estavam aguardando. Não só com você, nem com os envolvidos, mas especialmente com a população sacrificada e que aguarda uma solução real, concreta, porque só de blá, 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 só de enfeite e só de conversa as coisas não se resolvem. E aí, bom, você teve que cancelar a reunião e não teve mais nenhuma comunicação a partir daí. Quando seria essa outra reunião? Quando se marcaria? Que data? Não teve? Não, a reunião com o prefeito mesmo não foi dada posição nenhuma. Essa reunião que teve ontem foi só com a secretária de Planejamento. A reunião de ontem, que era para ter sido feita junto com o prefeito, junto com a equipe técnica dele, não teve. E qual a argumentação para não realizar a reunião? Não tiveram argumento nenhum. Só pediram desculpa em nome do prefeito e da secretária, mas... Nem satisfação? Não teve. E se a situação do SEVA, do assentamento,
que está aí você nessa luta que a gente acompanha, que a gente está a par, está nesse embate, está nessa questão de desinteresse, e os outros? Deve estar em situação muito pior. Olha, eu falo aqui para os outros núcleos, todos que têm ocupação no município de Araguari, a liderança procura uma orientação, procura ver como é que está essa documentação. Se precisar da minha ajuda, eu levanto essa bandeira, luta por moradia. Eu, André Bento, coloco meu nome à disposição. Quem tiver alguma dúvida em relação a isso, pode me procurar, que eu vou procurar ir visitar a comunidade, ver o que está precisando. E se essa comunidade tiver com alguma coisa irregular, tiver precisando da legalização, nós vamos juntos, vamos caminhar juntos nessa briga aí. Porque se ficar aguardando mesmo, como diz, né? Não vai cair nada do céu, não. Não. Se você não mexer o doce, não, na verdade, correr se atrás, você insistir, correr atrás e fazer proposta e pressionar, que a gente pode pressionar, quando você está lutando por uma causa justa. Justamente. A coisa caminha lenta ou não caminha, você imagina se você parar, não é? Uhum. Eu queria te fazer uma outra pergunta. A deputada Dandara teve uma votação expressiva aqui na nossa cidade e ela tem, na verdade, manifestado interesse, colaboração com os problemas de Araguari, sendo ela de Uberlândia? Positivo. Tenho total assim, conhecimento de que ela já está disposta a até mandar emendas aqui para o município. Eu acho que a deputada André de Jesus, juntamente com a Dandara, já até fez algum repasse de algumas emendas aqui para o município. Isso, porque me parece já que fizeram. Houve aí um repasse financeiro da Dandara e da Andréa. Ambas partes, tanto da Dandara Federal, tanto da André de Jesus estadual. Só não é publicado para o povo araguarino porque já viu, né? Como diz, né? Ninguém fica sabendo dessas emendas que chegaram, só fica sabendo das emendas que têm interesse em ser publicadas. E a respeito dessas emendas, em questão de valores, você não sabe? Porque me parece foi 200 mil reais, da eu não sei afirmar qual das duas que destinou, mas foi 200 mil que de uma e 100 mil de outra. Isso, é 200 mil. Se eu não me engano, foi para a rede de educação. 100 mil, saúde? 100 mil, não, só educação. Foi 200 mil só para a parte de educação. De educação. Se eu não me engano, foi 100 mil para o José Carneiro e 50 mil para o Vilagrã e 50 mil para outra escola. Eu sei que ficou dividido dessa forma aí. E estaria sendo aplicada? Bom, aí cabe, né? Onde? O pessoal está fiscalizando. Essa parte é o legislativo fiscalizar. Porque eu acho bem difícil. Acho bem difícil, né? Mas, como diz, né? Então, e a gente está aí continuando uma luta que eu parabenizo você, André, pela sua garra, pela sua vontade, pelo seu interesse e preocupação com as injustiças sociais. Nós estamos falando aqui do nosso pequeno município, da nossa vida, né? Comunitária aqui em Araguari, que uma cidade que poderia amparar, né, os seus moradores de uma forma muito mais eficiente, né? Em se tratando de uma cidade que não é grande e que poderia, sim, se houvesse interesse, vontade política, minimizar o sofrimento e a dor que essas pessoas passam, né? Você tem agora o seu próximo passo em relação a isso, seria qual? Bom, meu próximo passo em relação a, você fala, a legalização do SEVA, fazer a coleta de dados com os moradores que está faltando. Estou cobrando junto à empresa Versaurb e vamos aguardar essa semana que vai ter outras reuniões e creio eu que vai ter boas novas para os moradores lá. Do SEVA. Do SEVA. Correto. E aí a gente gostaria até de saber, quando for agendada essa próxima reunião, a gente gostaria de estar presente para acompanhar também, para estar mais próximo, estar mais perto, né, do andamento desta situação caótica e que não anda, que é lenta, porque
talvez não haja o interesse suficiente necessário para que as coisas aconteçam. Não é isso? Justamente. Inclusive, eu não te repassei isso, foi em 2019, que foi uma briga bem acirrada lá. Foi onde tinha uma ordem de reintegração de posse da área. Que é quando o Ministério Público... Nessa parte, o Ministério Público ainda não tinha dado como de interesse social, a juíza determinou a reintegração de posse, a polícia militar estava lá com aquele acamparato todo, máquina. Aí eu lembro que o comandante olhou para mim e falou, você querendo ou não, eu sou o braço forte do Estado, estou aqui para cumprir ordem. Eu acho bem difícil você conseguir uma contra-ordem de hoje para amanhã. Quer você queira, quer você não. Vocês irão sair daqui amanhã, 6 horas da manhã. Eles foram já dispostos a tirar com a todo mundo de lá. Já com a ordem já de reintegração de posse. Arbitrariedade, não é? Aí eu falei, como eu sou muito temente a Deus, eu falei assim, se há de Deus permitir que a gente perca aqui, tá ok. Mas se Deus quiser, a vitória vai ser nossa. Nós estamos ungindo isso aqui sobre a rocha. E fomos brigando daqui, brigando dali. Conseguimos, com o desembargador lá de Belo Horizonte, travar a ordem da juíza. Nisso, eu catei já o arquivo, levei para o coronel, ali no momento, o comandante. Ele até admirou, porque ele achou engraçado como conseguir essa contra-ordem de um dia para o outro. Nessa rapidez. É porque eu fiz um laudo técnico, ali no momento, peguei os idosos que tem, peguei as comorbidades que tem ali, peguei as crianças, que são as vulnerabilidades. Foi na onde que o MP entrou como de interesse social. Eles falaram, peraí, lá tem muita população que realmente são pessoas vulneráveis que realmente necessita. Ali não estão a pessoa querendo angariar recursos para venda. Todos que estão ali são porque realmente precisa. Porque ali, Leda, é uma mangueira 3/4, aquela pretinha, fininha, para atender quase 135 famílias. 135 famílias. Uma mangueira 3/4. Que isso? Se 2 abrir a torneira, o terceiro já não tem água. Aí você quer me dizer que a pessoa que está ali dentro, vivendo uma situação dessa, não é porque precisa? A energia oscilando, porque a energia oscila. Ela não é aquela energia de qualidade. Certo. Você acha que uma pessoa que vive nessa situação não está precisando dali? É lógico que está. É a pessoa que está na luta. Não, a carência está aí, todo mundo vê, todo mundo sabe. É lógico, isso aí qualquer bobo vê. Só da pessoa viver nessa situação. Sabe, ninguém escolhe viver dessa forma. E muitos, às vezes, estão lá, assim, para fugir do aluguel. Porque se a pessoa pagar um aluguel, tem criança, como que ele vai comprar um danoninho pro filho dele? Como que ele vai comprar um sapato, como uma é que ele roupa? vai comprar alimentação básica? É o básico, não tem jeito, porque tá muito complicado. Hoje em dia o aluguel tá um absurdo, em questão da regularização fundiária, será que é de interesse do social tá fazendo isso mesmo? É interesse do município tá fazendo isso? Ou é um pressuposto imobiliário? Seria. Será que é um pressuposto imobiliário? Porque, pode ser, ninguém duvida. Porque uma das mais tragédias que tem, que eu acho em parte social, que isso aqui não é um problema de Araguari, problema mundial, isso é do planeta, é casa, imóvel. A pessoa ter sua casa, ter na onde morar, dignidade, ter na onde se proteger da chuva. Não há nada melhor que isso. Não é? O teto e o trabalho é o que te dão dignidade. Isso, aquela satisfação de você ter seu imóvel, não tem preço. É verdade. Não tem preço que pague. E eu acho, André, que a pessoa que não se sensibiliza com a situação do seu próximo, do seu semelhante, me perdoa, existe aí uma deformidade de caráter. Com certeza. Sabe? Com certeza tem uma deformidade de caráter. Você não se sensibilizar com o sofrimento, com a carência, com a necessidade dos seus iguais, é deformidade de caráter. Me desculpa, mas não tem outra definição. Não, fora as críticas, né? A gente que vive assim, em comunidade, ocupação, tem muita gente que critica. A pessoa fala, compra. Uai, como que vai fazer? A pessoa não consegue comprar um imóvel. Ninguém tem acesso assim. Se fosse assim, não teria aluguel. Se fosse assim, todos estariam na paz, né? Não teria aluguel. Porque as pessoas só gostam de criticar, gostam de falar, mas vive num gato, não paga água, não paga energia. Mas é engraçado, eu fico olhando por esse ponto,
Eles não olham os empresários, essas grandes construtoras que tem no município, em outros municípios, que quando te vende a casa, que seja financiada pela Caixa, ou qualquer jeito que você compre a casa, ele te vende cobrando água, cobrando energia, mas é tudo construída com água irregular, com energia irregular. Agora, se um pobre for construir uma casa dele, aí tem que colocar o hidrômetro, tem que colocar o padrão, aquela burocracia toda. As exigências são maiores, Isso, né? né? Quanto menos tem, mais exigência aí é o existe. que eu falo. Aí, o pessoal que critica a parte de falar a comunidade fica no gato, não critica essa parte dos grandes empreiteiros que constroem as casas com água regular. Eu não vejo um criticando. Não, mas não e se você mesmo, sair andando por aí mesmo, sai andando para você ver nas ruas ali, o pessoal... poder econômico te isenta, não né? é nem a SAI que faz instalação, a própria empreiteira que vai lá, cavuca e puxa a água e ó, à vontade. Infelizmente, a questão da injustiça, que felizmente agora nós já estamos respirando de uma forma mais leve, mais tranquila, depois de um período nebuloso, né? Obscurantismo Com total. certeza. A gente agora está vendo à luz as possibilidades e o empenho para que se minimize a questão dessa injustiça grotesca que nós temos, não só no país, é praticamente no mundo, mas nós temos que falar de Brasil, né? O Brasil, que é nossa casa e é dos nossos irmãos, que a gente precisa cuidar, não é isso? Com certeza. Ô André, no início da nossa conversa, bem lá no início, você me falou que o terreno lá, aquela área toda, é de propriedade de quem? Três áreas. É uma área institucional da prefeitura, uma área verde também, que é do município, e a área privada, que é a área particular. Essa privada? É a área que entrou como de interesse social, que já está tendo um acordo por parte da prefeitura e o proprietário, para que seja feita a legalização para os moradores que ali estão ocupando a área. Porque estão negociando, né? Porque Isso, o proprietário não mora aqui, é gente daqui. Na verdade, a família do proprietário é toda daqui. E a gente até tem um certo conhecimento de alguns deles. Mas, enfim, isso está sendo negociado com a prefeitura como? Você me falou de valores. O valor real que consta é de... Não, com a prefeitura, pelo que eu estou entendendo, a prefeitura ofertou 15 mil. 15, e o valor seria? O valor hoje do terreno está em torno de 38 a 40. E você acha? Isso são os que os corretores estão vendendo. Estão vendendo. E você acha que esse proprietário vai aceitar a oferta da prefeitura de 15 mil? Não, inclusive... Um valor irrisório diante do valor de mercado? Não, inclusive, ontem mesmo foi dada essa questão aí. Ele já recuou. Aí já se manifestou? Já se manifestou. Ele não quer os 15. Ele falou, pelo menos uns 30 para resolver. Ao menos 30. É o dobro. Já baixou. Porque a prefeitura... É o dobro. É o dobro que a prefeitura oferece. Mas aí vai ficar aquele impasse. Vai ficar aquela briga. E com esse impasse, as coisas vão se atrasando. Quem perde? São quem está lá na comunidade. Porque atrasa a extensão de rede elétrica, atrasa tudo, atrasa a água, atrasa tudo. Porque a desculpa deles são o título de posse sempre, né? Então, como que eles vão fazer isso se não tiver aqui? Então, fica aquele impasse. Como as coisas são difíceis, né? Para a população que vive com mais dificuldade, que ganha menos, que tem problema para manter filho na escola, que tem problema para ter uma moradia digna, que tem problema de um emprego digno, porque é só o trabalho que garante a dignidade de um ser humano, não é isso? Que é o sustento da sua família, né? E o direito básico que todos nós temos, de saúde, educação, moradia, não é? E que são totalmente largados de lado, como se essa população fosse invisível, como se ela não existisse e como se ela não merecesse nem cuidado, nem atenção e nem justiça. É isso, né? Justamente. É alguma coisa mais que você gostaria de colocar para a gente, aproveitando esse nosso espaço? Ressaltar a briga por moradia, a luta por moradia, como eu disse aqui para todos, né, aqui de Araguari,
Eu estou à frente da Central de Movimentos Populares, que é a central, estou aqui na regional, que abrange o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Em reunião com o Abraão Nunes, também, que faz parte da coordenação da CMP, recebi uma carta branca dele, me dando autonomia para fazer um acordo com o município, se a prefeitura quiser disponibilizar terrenos para CMP, para a entidade CMP, a entidade vai fazer com um recurso federal, através da Caixa, o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é o Faixa 1, que é construído por autogestão. Então a CMP tem essa proposta para Aguari, de estar fazendo as construções de casas populares aqui, mas para isso tem que ter aquele acordo junto à prefeitura, ver se a prefeitura quer também dar uma contrapartida, porque parece que o prefeito fez um vídeo falando dos terrenos que tem no Novo Horizonte. Tem 135 terrenos. Sim. E parece que soltou que ia dar um cheque social. Eu vi. Então ele pega esse valor de cheque social, pode dar de contrapartida. Se não quiser também, não tem, isso aí não tem problema. Isso aí eu falo a questão de ter a conversa. Eu vi todo o farol esse dia aí. Que inclusive ele, se não me falha a memória, não vai aqui nenhuma censura, nenhuma crítica, mas se não me engano, ele falou naquela ocasião que construiria as casas melhores do que as do governo federal, do Minha Casa Minha Vida. Só que o governo federal retomou, né, o projeto do Minha Casa Minha Vida e está fazendo e está levando adiante, já entregou uma opção de casa. E as casas que seriam melhores, né, até hoje não saíram do discurso. Parece que tudo que eu ouvi também que seria entregue no aniversário da cidade. Exatamente. Não foi no aniversário de Araguari. Exatamente. Pelo que eu ouvi, né? Eu fiz questão de assistir porque eu acho o projeto Minha Casa Minha Vida, assim, fantástico. Como eu acho fantástico o Bolsa Família, desde que ele seja bem coordenado, bem conduzido e que ele vá parar nas mãos de quem realmente precisa, não manipulado aí por malandragem de muitos, que a gente tem, alguns a gente até sabe quem. Mas, enfim, eu prestei muita atenção naquela fala do senhor prefeito, porque me gravou bem, eu gravei bem isso, que as casas seriam em melhores condições, até de conforto, do que a Minha Casa Minha Vida. Né? Que está andando, que está saindo e que está entregando chaves de moradia para muita gente nesse país afora. E eu ouvi isso também do cheque que seria dado, eu só não vi a coisa acontecer. Eu só não vi um tijolo para dizer vai sair. E me lembro bem que seria alguma coisa ligada ao aniversário da cidade. Seria junto para comemorar o aniversário da cidade. Que aqueles moradores que ali eram para estar iriam comemorar no aniversário da cidade. Exatamente. Inclusive, falando Minha Casa Minha Vida, eu repassei também a portaria e o formulário também, já repassei para a vice-prefeita, repassei para o Fabrício, perguntando se eles fizeram cadastro, porque parece também, o Aurívio estava falando na alternativa, esses dias, parece que o prefeito até perdeu uma emenda porque ele não fez o cadastro na portaria da negócio de educação, se eu não me engano, não procede? Procede. Perdeu. E também corre o risco do município de Araguari não ser contemplado Minha Casa Minha Vida se ele não fazer o cadastro. Porque se não for efetuado um cadastro na portaria, eu creio que não tem como mandar as emendas para o município, né? É difícil, né, que se misture o benefício da população com divergência política, por exemplo. Justamente. Não é? Justamente. A política a questão das eleições já passou, o presidente está eleito e está tocando e está restaurando muita coisa que ficou parada durante aí quatro anos e não é justo que o povo pague por isso, né? Eu ouvi isso também até na fala do Aurívio, né, que acompanha tudo muito de perto e muito atento, né? Mas a gente está aqui à disposição se qualquer pessoa não concordou ou tem um outro argumento a confrontar com o que foi conversado aqui,
nós estamos inteiramente à disposição. Estamos abertos para falarmos a respeito, ouvir o que o lado que não concorda com a gente, no caso deste assunto, tem a dizer, e tenho a certeza que sem nenhum constrangimento e sem nenhum problema, nós abrimos o espaço para todo mundo. O que nós queremos é justamente trocar informações, aumentar nosso conhecimento falando em verdades e não em fake news. Não é isso? Justamente, André? trabalhar com transparência, né? Exatamente, portal da transparência. E para tal nós estamos inteiramente à disposição. Eu quero te agradecer imensamente, André, a sua disponibilidade, a sua vontade de lutar e o seu empenho em tratar das questões que possam beneficiar o nosso povo, a nossa gente que está em situação vulnerável, em situação tão difícil, tá? Eu te parabenizo. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer o convite, estar aqui hoje. Me sinto honrado de estar participando desse início, né, das voltas, né, no podcast com a Leda. Isso. Isso, vamos que vamos. Me sinto honrado por estar aqui no início e vamos juntos nessa. Se precisar de mim, novamente, estou aqui à disposição. E todos aqueles que precisarem de luta por moradias, como eu disse, pode contar comigo, tem meu nome à disposição e vamos juntos nessa. E olha que esse moço não brinca em serviço não, tá? Ele é realmente consciente, ele é realmente envolvido nas questões sociais e na luta pela justiça, como a gente quer que aconteça, como a gente pede muito que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e voltem o seu olhar de uma forma diferente para aqueles que realmente necessitam, tá? Ninguém esquece. Eu acho muito interessante essa frase que eu ouvi em algum lugar, eu até sei, mas não vou dizer. Ninguém escolheu ser pobre, não é? Justamente. Ninguém escolheu viver mal, morar mal, né? E se a gente pode colaborar para que essa situação se reverta, minimize, melhore, por que não? Não é? Obrigada mesmo, André, tá? Eu que agradeço. E agora, encerrando essa estreia, vamos dizer assim, eu quero convidar vocês para o próximo encontro, que dessa feita será um assunto assim mais leve, mais festivo, mas também de muito interesse de todos nós, que nós vamos conversar com o renomado psicólogo Rony Chagas e vamos falar de interesses enormes para o bem-estar, para a vida melhor, mais tranquila, mais equilibrada mentalmente e, enfim, com os conselhos e com as coisas que ele tem a nos apresentar. O Rony, há um tempo atrás, eu fiz uma entrevista muito interessante com ele e teve um nível muito bom de visualização. Muito bom, surpreendente até, eu diria, tá? Então eu conto com vocês, agradeço imensamente, estou aberta a qualquer coisa. Se eu estou aberta à crítica, claro, todo tipo de crítica te leva pelo menos a refletir, né? E a reflexão faz parte do nosso melhoramento como pessoa, não é isso? Então, tchau para todo mundo, obrigada, vamos seguir juntos, tá? Beijo.